Hoje vamos falar sobre 15 erros que podemos cometer ao decorar nosso espaço pequeno. Vamos começar. Para decorar nosso espaço pequeno, seja uma sala de jantar, um banheiro, o que for. Existe uma regra de ouro: deixar espaço livre para circulação, não saturar os ambientes e aproveitar ao máximo todos os cantinhos. Em parceria com uma designer de interiores, listamos 15 erros comuns na decoração e suas respectivas soluções. O primeiro erro, e o mais evidente, seria não planejar o nosso espaço. Esse erro é o começo de todos os erros na hora de decorar nosso espaço pequeno. Antes de começar uma decoração, é necessário analisar o ambiente em específico, sua utilização, o número de pessoas e os possíveis tipos de uso que serão dados a ele. E analisando tudo isso, vamos conseguir ter um ambiente eficiente e, acima de tudo, funcional, adaptado a tudo o que precisamos no nosso dia a dia. E, além disso, economizando um dinheirinho em coisas que não favorecem o nosso espaço pequeno. Por exemplo, na hora de escolher um sofá, se só moramos 2 pessoas, podemos escolher um sofá de 2 a 3 lugares em vez de optar por um sofá grande de 4 lugares. Uma vez bem planejado o nosso ambiente, passaríamos para o próximo erro, que seria o número 2. E esse seria usar móveis de grandes dimensões. Como dissemos anteriormente, o sofá é um grande exemplo desse tipo de móvel grande em um espaço pequeno. Para evitar isso, é preciso medir todos os espaços e procurar o móvel que melhor se adapte ao nosso ambiente. Afinal de contas, o ambiente do espaço também influencia no conforto, ou seja, um móvel nunca deve impedir que possamos nos mover livremente pelo local. Ao precisar de um sofá pequeno, vamos aproveitar e investir em uma peça sutil, com encostos baixos, confortável e com personalidade. Isso também acontece com as mesas de jantar. A melhor opção é escolher mesas com peças extensíveis e complementá-las com cadeiras dobráveis. Assim, quando não houver tantos convidados, tudo ocupará o mínimo de espaço possível. Atenção também aos quartos, pois quanto mais baixa for a cama e os outros móveis, mais altos os tetos vão parecer. Resumindo, o que precisamos fazer é escolher móveis proporcionais ao nosso espaço e que permitam que a gente se movimente livremente por ele. O terceiro erro seria ter muitas coisas nesse espaço. O objetivo de escolher móveis de tamanho mais reduzido é que o ambiente tenha um pouco mais de espaço livre, tentando respeitar e manter espaços vazios. O espaço vazio na hora da decoração também é um conceito muito importante ao decorar paredes, prateleiras e outros lugares. Em muitas ocasiões, menos é mais, e às vezes tendemos a sobrecarregar e acumular coisas. Portanto, é preciso deixar alguma parede livre de decoração ou não sobrecarregar as prateleiras. Isso vai gerar muito mais amplitude. Em resumo, precisamos tentar respeitar e manter espaços vazios, criando ambientes flexíveis. Isso levaria ao próximo erro, que seria abusar dos espelhos ou sobrecarregá-los. É verdade que os espelhos são o melhor complemento para fazer com que um ambiente pareça muito mais amplo e para refletir a luz externa. Mas sempre é preciso ter cuidado com isso. É importante pensar muito bem na localização deles e levar em conta o que você vai refletir. Por exemplo, podemos colocá-lo de forma que reflita uma parede de tons claros ou uma janela. O próximo erro seria misturar muitos estilos. Quando temos um espaço pequeno, a mistura de estilos ou exagerar nas tendências pode jogar contra nós. Pode criar uma sensação heterogénea no lar. Por exemplo, usar um estilo boho na nossa sala, que é um estilo mais carregado, e depois usar outro estilo mais clássico em um lavabo. Bem, essa combinação poderia acabar ficando um pouco exagerada. Para uma casa ou um espaço pequeno, o melhor é sempre tentar manter um estilo uniforme, um conjunto em todos os ambientes. Aplicando, por exemplo, uma paleta de cores. Com a mesma harmonia, vamos conseguir unificar os espaços e gerar uma sensação de ambiente amplo com diferentes divisões. Simplesmente unificando estilos, cria-se um ambiente harmonioso e equilibrado, tudo associado à amplitude. Muito relacionado a isso, entraríamos no próximo erro, que seria exagerar nas cores ou nos tecidos. Paredes com cores vivas e diferentes ou revestidas com papéis de parede supercarregados ou com cortinas estampadas muito coloridas. Precisamos evitar esse tipo de coisa? Já que em espaços pequenos é preciso limitar o uso de cores, no máximo a 3, e usar acessórios onde possamos adicionar toques de cor, mas sempre sem exagerar, usando tons e tecidos relaxantes. As almofadas, os tapetes, as cortinas e a decoração da mesa são peças importantes na hora de criar essa sensação mais tranquila e relaxante, e fazendo com que a qualidade predomine no nosso espaço pequeno.
O próximo erro seria usar móveis em tons escuros e neutros. Os móveis com tonalidades escuras tendem a criar uma percepção de espaços menores, já que não refletem a luz e também a diminuem. Isso geralmente acontece quando tentamos fugir sempre da tendência do branco total, adicionando assim móveis volumosos, como um sofá grande ou um aparador, ou uma mesa de cor muito escura, prejudicando o equilíbrio dos tons claros do restante dos móveis. Com isso é preciso ter cuidado, pois nem todos os espaços pequenos permitem esse erro. O melhor é optar por cores e materiais em tons claros que gerem equilíbrio e aconchego. Isso não impede que você adicione cor e, na verdade, é preciso colocar, mas sempre em pequenas doses. Relacionado a esse erro, encontraríamos o próximo. Acabamentos e materiais com pouca luminosidade. Um espaço pequeno pode parecer mais desafiador para decorar à primeira vista. Escolhemos acabamentos então mais intuitivamente, pelo que gostamos esteticamente e usando então materiais mais básicos. Mas nesses casos, os acabamentos e materiais escolhidos são a chave. Para conseguir isso, existem alguns truques infalíveis. Se você quer ampliar visualmente um ambiente, materiais como o vidro desempenham um papel muito importante na iluminação. Por exemplo, em uma sala de estar, escolheríamos uma mesinha auxiliar com uma estrutura de vidro e pés de madeira. Tons claros refletindo a luz e iluminando a sala. O próximo erro, que seria o nono, seria não cuidar da iluminação. Esse tipo de erro não costuma acontecer só em casas pequenas, mas também acontece em casas grandes. A iluminação será a chave para criar ambientes funcionais. Primeiro, é preciso considerar a iluminação adequada para cada área, conforme a atividade realizada no local. Na cozinha, onde realizamos um trabalho mais detalhado, precisamos de mais luz, então colocaríamos uma luz mais focalizada. No entanto, ao lado do sofá, onde normalmente assistimos televisão, precisaríamos de uma luz mais indireta e suave. É preciso pensar muito bem em como vamos utilizar cada espaço e assim criar diferentes ambientes de acordo com suas necessidades. E nunca esquecer que a iluminação geral sempre deve ser a correta. O próximo erro me parece muito importante e deve ser levado em consideração, que é ter diferentes tons de piso. Podemos encontrar que, em um ambiente pequeno, os pisos podem ser totalmente diferentes. Por exemplo, em uma cozinha americana, o piso pode ser totalmente diferente do da sala de estar. Isso cria altos contrastes e limites visuais que não favorecem em nada, pois percebemos o espaço ainda menor do que ele realmente é. O que devemos buscar é sempre a uniformidade, utilizando, por exemplo, cores da mesma família. A transição entre os pisos será muito mais suave e perceberemos os diferentes ambientes como um conjunto, tornando tudo muito mais amplo. O próximo, que tem muita relação com o anterior, seria esquecer o uso de tapetes ou usá-los de forma inadequada. Os tapetes, assim como acontece com o piso, criam limites visuais e, portanto, não escolher o correto pode fazer com que o espaço pareça menor. Se escolhermos um tapete muito pequeno para um cômodo, o espaço pode parecer ainda menor. E, em vez de percebermos a sala como um todo harmonioso e unificado, no entanto, se colocarmos um tapete grande, garantindo que todos os móveis caibam dentro dele, vamos sentir como o tapete está incluído nessa pequena composição. E o mesmo aconteceria com a cor. Como dissemos, se buscarmos um contraste máximo, podemos perceber que o limite visual faz com que o ambiente pareça menor. O próximo erro estaria relacionado com as cortinas. Cortinas mal colocadas ou mal planejadas. Cortinas mal penduradas afetam muito a forma como percebemos um espaço. Esse erro acontece quando temos um teto de medida padrão e as cortinas acabam sendo penduradas perto da moldura da janela. O mais recomendável é colocá-las do teto até o chão. Isso cria um efeito de tetos muito altos e elegantes e as janelas ficam melhor posicionadas em um espaço pequeno. A altura das cortinas não é o único importante, mas também escolher o tecido certo. Se o tecido for muito opaco ou pesado, com tons escuros ou estampados, não vai deixar passar luz nenhuma, criando um espaço muito menor e bem escuro. Mas se o tecido for mais leve, com um caimento bonito e predominarem os tons claros, isso beneficia o efeito visual e deixa o ambiente mais espaçoso. O próximo erro seria pensar apenas na horizontal sem aproveitar a verticalidade das nossas paredes. Na hora de organizar nosso ambiente, geralmente pensamos na parte horizontal e em ocupar todo o nosso chão disponível. Mesmo sendo um espaço reduzido, isso é um grande erro, pois começar a pensar na vertical em um espaço pequeno é muito vantajoso. Dessa forma, aproveitaremos mais as paredes e os tetos. Por exemplo, podemos aproveitar as paredes em altura, adicionando prateleiras ou marcenaria sob medida.
Também podemos pendurar luminárias e assim evitar colocá-las no chão. Podemos adicionar mesas e cadeiras dobráveis ou colocar plantas perto das janelas. Dessa forma, a superfície do chão não fica saturada e haverá uma circulação muito mais livre. É preciso aproveitar todos os cantinhos. O próximo erro tem tudo a ver com armazenamento. O armazenamento é um ponto vital quando se trata de espaços pequenos, já que, por ter pouco espaço, muitas coisas tendem a ficar de fora ou expostas. Isso pode acabar criando um ambiente bagunçado ou um acúmulo de poeira ou sujeira. Como mencionamos anteriormente, é extremamente importante aproveitar os espaços para colocar prateleiras. E como dica, para evitar essa sensação de bagunça, usaríamos objetos de armazenamento como caixas de vime, juta, madeira ou tecido. Claro, sempre tentando manter o equilíbrio com tons claros. E o último erro teria a ver com a ausência de plantas naturais. Muitas vezes não consideramos a opção de colorir nossos ambientes com elementos naturais e acabamos dando mais importância à decoração material. E na verdade, usar plantas pode criar um ambiente totalmente diferente no nosso espaço, mas quais plantas escolher? De preferência, não vamos colocar plantas de grandes dimensões no chão, já que podem atrapalhar a mobilidade do local, como já dissemos. É melhor optar por plantas pequenas que podem ser penduradas no teto, na parede ou até mesmo em uma prateleira. Ao lado de uma janela, decorando uma mesa ou móveis centrais. Assim, além de obter um ambiente mais natural, adicionamos um toque de cor. E esses seriam, então, os 15 erros talvez mais comuns que poderíamos encontrar na hora de decorar nosso ambiente. Espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Até logo!